Meus amigos, uma discursiva, na verdade, vários temas para a sua discursiva, dissertativa, estudo de caso. Esses temas aqui que eu vou tratar pode cair tanto na prova de técnico, oficial de justiça, analista judiciário. Então são três temas do momento na área trabalhista, tá? O que eu fiz com esse vídeo? Esse vídeo aqui, pessoal, são discursivas, eu estou chamando de uma forma mais genérica, em direito coletivo. Então eu vou tratar do direito coletivo aqui, três temas, principalmente o segundo tema é o mais importante, né? Eu podia falar desse tema durante 30 horas, né? E então vamos lá. O primeiro é a contribuição assistencial, todos em direito coletivo. Às vezes os candidatos pulam essa partezinha. O segundo tema é o negociado sobre legislado. Gente, isso aqui é muito extenso. O que tem mais decisões, tá, é negociado sobre legislado. Então esse eu perguntaria com certeza. E por fim, greve no serviço público e greve em serviços essenciais. Então são três temas, três assuntos que pode vir no estudo de caso, para você dissertar lá nas 15 linhas que eles colocam, né? Lembrando que eu tratei do estudo de caso aqui, né, do TRT do Rio de Janeiro, que foi sobre intervalo. Então, mas foi para o Rio de Janeiro, mas você tem que ver o vídeo que pode cair semelhante. Você vê aprende o outro. Então, vamos lá, pessoal, a primeira coisa, nos três estudos de caso aqui, ou na discursiva, dissertativa, enfim, seja contribuição assistencial, seja negociado sobre legislado, ou greve em serviço público, nós estamos falando de partes iguais, porque um lado está o sindicato. Quando a gente fala no direito coletivo, nós falamos que o trabalhador é a parte mais frágil, é o hipossuficiente, e a empresa é a parte mais forte. Por isso que há todo um rol protetivo, por isso que existe direito do trabalho, por isso que existe uma justiça especializada, por causa dessa diferença de forças. Aqui no direito coletivo há uma equiparação das partes, porque o sindicato está numa, tá bom? Então, contribuição assistencial. A contribuição assistencial, primeiro tema, anote, contribuição assistencial. Lembrando, se eu terminar esses três temas e não agregar em nada, você está pronto, tá? Pessoal, para o sindicato, então, contribuição assistencial associativa ou taxa de reversão, pode cair dos três jeitos. A contribuição assistencial, ela é para cobrir os custos que o sindicato teve durante o processo de negociação. O sindicato precisa sobreviver. Antes da reforma trabalhista, existia no Brasil uma contribuição sindical obrigatória, entre parênteses, imposto sindical. O imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória, era obrigatório, não tinha querer. A reforma trabalhista tornou-se facultativo, tornou esse imposto facultativo. Agora é a contribuição sindical, ponto. Não é mais imposto, né? Tanto é que lá no artigo da CLT está lá que o empregado deve dar sua prévia e expressa anuência para ser cobrado. Muito bem, aí houve um enfraquecimento dos sindicatos no Brasil e, com isso, o Supremo Tribunal Federal, verificando todo esse movimento, deu uma virada constitucional, uma virada jurisprudencial. Ele vinha no sentido de que o empregado precisava autorizar previamente e tal, mas no tocante à contribuição assistencial, associativa ou taxa de reversão, recentemente o STF entendeu que é possível, né, tá aparecendo uma foto. É possível cobrar de todos os empregados, filiados ou não, porque todos são beneficiados pela contribuição, né? Como assim, Henrique? Quando há o Vale Gás, quando há a cesta básica, quando há aumento de salário, todos, filiados ou não, são beneficiados. Então todos devem cobrir os custos que o sindicato teve no processo de negociação. É a contribuição assistencial. Número 1, como que ela é feita?
ela é feita via norma coletiva, o Supremo falou que pode cobrar de todo mundo, mas deve dar o direito de oposição a todos os empregados. O que é o direito de oposição? O empregado que não quiser contribuir, ele se opõe. Eu acho que o estudo de caso, se vier nesse sentido, pessoal, ele vai nesse sentido do direito de oposição. Então, o sindicato às vezes dificulta, ou o trabalhador quer ir lá. Então, o estudo de caso estará aqui. Eu deixei tudo. Então, como era antes, reforma trabalhista, o que é a contribuição assistencial, né? O julgado do STF, né? Você pode colocar enfraquecimento sindical e agora o fortalecimento novamente, que é justo, que se cobre de todos, já que todos são beneficiados, e é justo que haja o direito de oposição. Eu ainda colocaria na minha redação, e se eu fosse examinador eu olharia isso, se o candidato colocou aqui, né, condutas antissindicais. Ninguém vai colocar, mas você vai. As condutas antissindicais ocorrem quando o sindicato, o trabalhador ou o empregador fere o princípio da liberdade sindical. Então o empregador vai distribuir cartinhas de oposição para todo mundo, aquelas cartinhas copia e cola. É uma conduta antissindical, né? Então eu falaria disso. Negociado sobre o legislado. Passa o tracinho. O negociado sobre o legislado, meus amigos, veio com a reforma trabalhista com tudo, em razão dessa ênfase no negócio. Eu já falei isso tantas vezes, tem vários vídeos aqui no canal. Como que vai cair? Vai cair, por exemplo, trabalho aos domingos. Tem uma norma coletiva e tem a lei que regulamenta, comércio em geral, né, trabalho aos domingos. Qual vale? Atestados médicos. Tem que o empregado precisa entregar atestado médico conforme norma coletiva. Como está na legislação? Não tem legislação. E aí, prevalece ou não prevalece? Né? Então a norma coletiva vem com muita força. E aqui, pessoal, se cai qualquer coisa, e pode cair tudo, de negociado legislado, vou te dar a dica de ouro. Você tem que comparar o artigo 611A e o artigo 611B. Você tem que citar esses dois. Henrique, mas eu não posso ter consulta. Você tem que saber muito bem. Você tem que trabalhar com esses dois artigos na primeira fase e na segunda, né? Nas questões objetivas e no seu estudo de caso ou na questão dissertativa. O artigo 611A, ele permite a ampla flexibilização e uma vez, quando eu falo permite a ampla flexibilização, acordo e convenção prevalece sobre a lei. O artigo 611B de bola, ele restringe, ele não possibilita. Então você tem que saber muito bem os dois, tá? E o último assunto, greve, terceiro e último, eu estou tirando todo desse resumo de direito de trabalho aqui, tá, pessoal? Resumo de direito de trabalho é para tiro curto, é a fase que vocês estão neste momento. Esse livrinho é muito bom, tenho gravado as aulas com ele. Chegou na minha casa aqui, não sei se você tem esse material, o livro de Direito Civil da coleção Tribunais. Acabou de sair, ele é compacto, está na 9ª edição. Esse livro é muito interessante para vocês, tá? Então, Direito Civil da coleção Tribunais, específico para TRT. Greve em serviço público, você tem que falar sempre, a hora que você vai dar ali, né, estudo de caso, você vai falar um pouquinho da Constituição Federal, que a greve já foi considerada um crime, hoje ela é um direito fundamental, é sempre um direito coletivo, nunca um direito individual, a própria categoria que decide o momento como será a greve. E aí combinam, né, de comum acordo com o empregador, com o sindicato, como que vai ficar o trabalho durante a greve, qual o percentual. Não existe aquele percentual de 30% que se fale por aí. Henrique, o que você acha que pode vir no estudo de caso? Greve em serviços essenciais. Você tem que saber o artigo 10 da lei de greve. Já anota aí. Pessoal, quando a greve em serviços essenciais, transporte, funerária, energia elétrica, tem que dar a comunicação com 72 horas de antecedência. E manter o mínimo de atendimento, senão a greve é abusiva. E se a greve for considerada abusiva, pode dispensar. Greve no serviço público. Não há previsão em lei de greve no serviço público. Não foi regulamentado, embora, olha na minha mão, exista a previsão constitucional da greve de serviço público. Então lembre-se disso, o Supremo Tribunal Federal, num mandado de injunção, determinou que se aplique a lei
da iniciativa privada, 7783, tá? Então você tem que mencionar isso. Greve em serviço público, lembrar que há um julgado do STF determinando o desconto dos dias paralisados. Não há poder discricionário do administrador, ele precisa descontar a partir de agora. Isso é um julgado recente. Quem foi o relator foi o ministro Dias Toffoli, né? Mandou descontar, né? Então é igual na iniciativa privada. E a greve no serviço público, você precisa lembrar muito bem que há o princípio da continuidade do serviço público. Não pode parar. E tem que avisar com 72 horas de antecedência. Vamos matar a pau? Pessoal, greve no serviço público. Militar não pode fazer greve. Policial civil não pode fazer greve. Serviços ligados à justiça, Ministério Público e fiscalização também não podem fazer greve. Forças Armadas não podem nem filiar e nem fazer greve, tá bom? Então, deixe essas 3 redações prontas. Faça esses pontinhos que eu trouxe, acrescente outros e faça a sua colinha mental. Caiu, lá não tem jeito de usar ChatGPT, Perplex, nem o da Google, que eu esqueci o nome aqui, que eu uso sempre. Então, em casa a gente faz essas pesquisas. Lá não tem jeito de usar a inteligência artificial, você tem que usar a sua natural, por isso você tem que deixar essas redações prontas. Tá bom? Um beijo. Se ficou qualquer dúvida, é só colocar aqui. E eu vou trazer vários outros vídeos de estudos de caso, questões dissertativas nesse canal. Tem um vídeo, pessoal, que você precisa assistir. É o Programa Emprega Mais Mulheres. Esse pode cair, tá? Pode cair com força. E quando eu dei aí estudos de caso, TRT da 6ª região, da 15ª do Rio de Janeiro, assista todos, que todos cabem para você, tá? Manda bala.